Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Atos, capítulo 2, dando continuidade às pregações no livro de Atos. Atos, capítulo 2, a exposição será do verso 14 até o verso de número 36. Atos, capítulo 2, do verso 14 até o verso de número 36. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes, pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim envia sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, peço ao Senhor mais uma vez que o Senhor seja misericordioso comigo, que o Senhor seja gracioso comigo e que o Senhor me use neste momento na pregação da Tua palavra. Dá-me a graça, ó Senhor, de expor a Tua verdade, dá-me a graça de ser fiel à Tua palavra, dá-me a graça de pregar para a glória do Teu nome, dá-me, Senhor, intrepidez, dá-me, Senhor, ousadia, neste momento, Senhor, e fala ao coração do Teu povo, da Tua igreja, de todos aqueles que aqui estão. Ó Deus, faze isto, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós
vivemos dias em que, lamentavelmente, nós temos de escolher com cuidado, porque está difícil encontrar lugares onde a palavra de Deus ela é proclamada de modo consistentemente bíblico. Nós temos vivido dias que realmente nós temos em muitos lugares, em muitas igrejas, muito trabalho para realmente conseguir encontrar um lugar onde a palavra do Senhor Deus é proclamada segundo a sua verdade, como deve então ser proclamada. Infelizmente, em muitos lugares em que nós caminhamos por aí, em muitas igrejas espalhadas por aí, o que você vai encontrar é um tipo de pregação verdadeiramente rasa. Pregação rasa, pregação que não encontra ou não tem o seu fundamento na Escritura Sagrada, mas que são apenas palavras de homens, palavras que são apenas fruto da sua própria imaginação, mas que não têm uma fundamentação bíblica. Ou nos deparamos em muitos contextos com um tipo de pregação que não é tendo Cristo como centro, mas são pregações que têm o homem no centro. São pregações antropocêntricas, que vão falar acerca do homem somente, mas pouco é dito acerca do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós encontraremos contextos em que as pessoas estarão muito mais interessadas em falar acerca da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Obviamente, proclamado deve ser. Falado, ele deve ser. Contudo, a ênfase na verdadeira pregação do Evangelho não está na pessoa do Espírito Santo, mas na pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Lamentavelmente também nós olhamos para muitos lugares e o que nós encontramos fora das igrejas reformadas e até mesmo dentro de muitas das nossas igrejas, homens que, por temor aos homens, não proclamam a verdade de Deus. Estão então interessados em falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Você já viu isso por aí? Está cheio disso. Está cheio de igrejas assim. As igrejas estão por aí cheias de homens que agem exatamente assim. Mas quando nós olhamos, irmãos, para a Escritura Sagrada e até mesmo para este exemplo que nós veremos agora de uma pregação, nós veremos, irmãos, uma pregação muito distinta da pregação das chamadas igrejas pentecostais, por exemplo. Como disse alguém, nós podemos ver aqui um verdadeiro pregador pentecostal. Um verdadeiro sermão pentecostal. Um verdadeiro sermão de alguém que está proclamando a verdade cheio do Espírito Santo, como esta verdade deve ser proclamada. Muito diferente dos púlpitos de muitas igrejas que dão uma grande ênfase na pessoa do Espírito Santo e dizem ser a própria representação atual da igreja do primeiro século ou do Pentecostes. O apóstolo Pedro, irmãos, é alguém que vai se levantar aqui agora nesta ocasião. E qual a razão, então, do apóstolo Pedro ele levantar a sua voz neste momento? Recordemos-nos do que aconteceu anteriormente. Nós vimos, na pregação anterior, que algo aconteceu. A promessa do Senhor Jesus Cristo de que o Espírito haveria de cair sobre os homens se cumpriu. E se cumpriu então no dia de Pentecoste, no domingo, o dia do Senhor. Quando então eles foram cheios do Espírito Santo naquele lugar e passaram a falar em outras línguas. Nós vimos. As línguas então faladas ali eram línguas comuns. Eram línguas normais, de nações distintas. Até mesmo eles vão dizer como nós podemos ouvir estes galileus falando na nossa própria língua materna. Então nós vimos, inclusive, que não se trata do que muitos no meio pentecostal vão dizer. Línguas estranhas, língua de fogo ou coisa dessa natureza. Não. Eram línguas comuns no meio das nações.
E então aquilo marcou um evento muito importante, marcando então assim a realidade de uma transição da antiga dispensação para a nova dispensação no Espírito. De homens que passaram a estar cheios do Espírito, capacitados agora para seguir em frente fazendo a obra para a qual o Senhor os chamou. Estavam cheios do Espírito de Cristo. Aquele que age através deles, aquele que faz toda a obra. Pois nós sabemos e entendemos, irmãos, que Atos dos Apóstolos aponta para os feitos de Cristo, no poder do Espírito, que pertence a Ele mesmo, através dos seus próprios apóstolos. Estavam lá eles agora cheios deste Espírito. Mas nós vimos que, ainda que eles estivessem manifestando esse preenchimento do Espírito Santo e estivessem ali proclamando as grandezas de Deus, haviam muitos que, infelizmente, estavam zombando. Havia zombaria, havia má compreensão e zombaria por parte de muitos. Zombando, imaginando que eles estivessem, como se eles estivessem agindo como embriagados naquele momento. Então, nesta ocasião, se levanta Pedro. Pedro, ele não fica em silêncio. Diante daquele momento, naquele contexto, então, ele tem de falar. Ele abre os lábios e ele começa, então, a falar. O texto no verso 14 nos diz: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Não é que Pedro necessariamente se levantou, mas a ideia é que ele levantou a sua voz e passou a falar naquele momento. E Pedro, então, ele assume aqui mais uma vez, como vemos frequentemente, uma posição de liderança. Ele age como se fosse o principal entre os pares, aqueles que são iguais a ele no colégio apostólico. E ele vai se levantar aqui como uma espécie de representante do colégio apostólico. Aquilo que ele haverá de falar é aquilo que certamente concordam todos aqueles que estão envolvidos no ministério apostólico. E então, ele levanta a sua voz e ele vai começar a advertir aquelas pessoas que estavam naquele momento. Aqui, irmãos, nós devemos entender que trata-se de uma pregação da palavra feita pelo próprio apóstolo Pedro naquele contexto. E nós veremos que ele não vai se calar. Veja, irmãos, diante da zombaria dos homens maus, ele ergue a sua voz e começa a proclamar a verdade de Deus. Isso já nos ensina muita coisa. Que ainda que o mundo, na sua loucura, zombem da verdade do Evangelho, zombem daqueles que proclamam as grandezas de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode calar a sua boca. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve se erguer e proclamar esta verdade, independentemente de quem esteja zombando daquilo que é proclamado. Os ministros do Evangelho não podem calar os seus lábios, mas devem então perseverar independentemente de quem esteja diante de si. E ele começa então a advertir. Obviamente, irmãos, nós veremos aqui, sim, uma pregação do próprio apóstolo Pedro, mas nós não podemos considerar e pensar que trata-se aqui de todo o sermão de Pedro, não. Nós veremos várias pregações sendo registradas no livro de Atos, mas não é todo o sermão dele. Aqui. Não podemos pensar que o sermão de Pedro durou 3 minutos, 2. Não foi. Provavelmente ele se estendeu bem mais do que isto. E o verso 40 nos diz isto, inclusive. O verso 40 vai nos dizer, com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então o discurso ou a pregação do próprio apóstolo Pedro não foi uma pregação curtinha assim, como muitas pessoas ficam esperando por aí, ou muitos pastores estão interessados em fazer. Uma vez eu fui pregar numa igreja, aí um pastor me chamou, presbiteriana,
Aí ele fez assim, quanto você vai pregar o tempo? Aí eu fiz assim, eu não sei não. Dá para pregar em 20 minutos? 25? Meu irmão, eu não sei não. Não sei nem se isso vai ser o tempo da introdução do sermão. Como assim? Determinar ou esperar ou pedir que você pregue um tempinho curtinho. Qual o problema das pessoas com isso? Mas em muitos lugares as pessoas elas vão realmente reduzir a pregação. A pregação não é central no culto público. O que toma conta de muitas igrejas, na realidade, é o louvorzão, é música. No final, então, como um apêndice, entra uma pregação. O cara abre a Bíblia e fala meia hora, 20 minutos, 15 minutos. E acabou-se. Rápido. As pessoas ficam impacientes, pastor. Negócio de expor a Escritura e falar e a verdade e passar um tempo explicando e aplicando a verdade. Mas veja, irmãos, Pedro provavelmente e os apóstolos, quando proclamavam a verdade, eles não estavam perturbados se alguém vai ficar inquieto ou não e querendo uma mensagem de 15 ou 20 minutos. E eu não estou dizendo aqui que você também deve passar demais do tempo, né? Mas eu estou falando aqui acerca da verdade de que nós devemos, então, erguer as nossas vozes para proclamar a verdade e a expectativa da igreja não deve ser quanto tempo o pastor vai passar pregando? Rapaz, se o pastor prega em 4 versos, passa 1 hora, ele vai pregar do versículo 14 ao versículo 36. Quanto tempo ele vai passar pregando esta noite? Rapaz, haja paciência para ouvir um sermão que provavelmente vai ser muito longo. Nunca deve ser esse o nosso pensamento. Nunca deve ser essa a nossa expectativa. Nós devemos, então, nos assentar diante de Deus, diante daquele que haverá de proclamar a verdade, na expectativa de ouvirmos a verdade de Deus ser proclamada. E ouvir com toda a atenção esta verdade. Esta deve ser a postura de todos aqueles que estão diante do Senhor, Deus, quando Ele usa, então, o seu servo para proclamar a sua verdade. É interessante porque o texto vai nos dizer, irmãos, que ele se levanta e ele começa, então, a advertir estas pessoas. Isso até começa a nos falar um pouco acerca do caráter da verdadeira pregação. Porque, veja, a pregação da palavra não é uma conversa. Não é como muitos tentam fazer por aí. O cara senta, chega aqui, todo mundo senta, ele senta num banquinho e começa a trocar um papo. Pregação não é conversa. Pregação também não é uma aula, ainda que tenha um conteúdo didático na pregação, mas não é aula. Pregação trata-se de um homem levantado por Deus, chamado e capacitado por Deus, que abre a boca proclamando a verdade de Deus autoritativamente. Sem diálogo, sem conversa, falando em nome do Senhor. As verdades do Senhor como reveladas na própria Escritura Sagrada. Então não esperem de mim uma conversa, não esperem de mim um diálogo, não esperem de mim apenas um conteúdo de uma aula somente, não. A pregação é Deus falando, é Vox Dei. Isto é pregação. E a responsabilidade daqueles que se assentam é ouvir esta verdade, então, sendo proclamada. Seja uma palavra e uma proclamação de consolo, encorajamento, ou uma palavra que envolve advertência dura. Não importa. Devemos estar atentos e aquele que proclama deve se empenhar em fazê-lo. É interessante que no meio da sua pregação há um caráter experiencial discriminatório. Porque aqui, nesta ocasião, ele vai se dirigir a um público. E ele vai falar isso em alguns momentos. Ele vai falar isso no verso 14, a quem é o público. Ele vai falar no verso 22 e no verso 29. No verso 14, ele vai nos dizer assim: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Então, ele está se dirigindo a um público. No meio de todos eles, então, no verso 22, ele vai falar: varões israelitas, atendei estas palavras.
E no verso 29 ele vai dizer, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente. Então veja que ele se dirige diretamente às pessoas, discriminando quem são, tratando são públicos no meio dele ali, é como se ele estivesse tratando em alguma ocasião com públicos distintos no meio do povo. Ele conhece quem são aqueles que estão diante dele. Ele sabe quem são. E uma pregação feita do púlpito, numa igreja local, com um pastor local, ele é alguém que também haverá de se dirigir assim à igreja de Cristo, aos irmãos da igreja, tratando então sobre várias questões relacionadas aos problemas, dificuldades e questões da igreja, porque trata-se de alguém que conhece o seu público e se dirige diretamente ao seu público. É diferente de alguém que se levanta e vem de outro lugar, é um conferencista, é um palestrante que não conhece a igreja. Vai falar muitas verdades que haverão de consolar, muitas verdades que serão maravilhosas, sim, para a nossa própria alma. Mas aqueles que pastoreiam a igreja e pregam a palavra domingo após domingo, que conhecem o mínimo que seja da igreja, são aqueles então que vão poder se dirigir à igreja de Cristo tratando sobre a realidade dela. E são justamente estes irmãos que devem ser queridos na igreja. Infelizmente, o que você vê em muitos lugares por aí são pessoas que valorizam muito mais os pastores de outras igrejas, preletores outros, e não seu próprio pastor. E não a sua própria, aquele que proclama a sua verdade domingo após domingo no púlpito. E são pastoreados muitos, por quem é de fora, não quem é de dentro. Não deve ser esta a realidade da igreja de Cristo. E a pregação também, ela deve tratar separadamente, ela deve se dirigir às pessoas. Eu não posso falar como se não estivesse falando com ninguém aqui, eu tenho que me dirigir a você. Eu tenho que falar com você. Eu tenho que olhar para você. E você tem que entender que eu estou falando com você. Assim como aqueles homens estavam entendendo que Pedro estava falando com eles naquela ocasião. Então ele vai, irmãos, dizer no verso 14 ainda, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Então ele chama essas pessoas a atenção e ele começa a dizer, de modo muito racional, apelando então para o bom senso daquelas pessoas que estavam zombando. Ele vai dizer assim, estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, entre 8 horas e 9 horas da manhã. Ele está dizendo assim, ele não está defendendo, eu vou argumentar. Não, ele vai dizer assim, não faz sentido. Pensem, uma multidão de pessoas dessa, como vocês podem imaginar que eles estão embriagados? 1 hora dessa. Não faz sentido. Então ele vai dizer, começando a sua argumentação, dizendo o que não está acontecendo. E o que é que não está acontecendo? Essas pessoas não estão embriagadas, como vocês imaginam. Mas o que está acontecendo então? Aí ele vai começar a tratar acerca daquilo que está acontecendo. Ele vai explicar o evento da descida do Espírito Santo em Pentecostes. E ele então começa a partir do verso de número 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele cita, irmãos, e ele vai dizer muito claramente, ele vai dizer o profeta Joel, um dos profetas menores.
E ele vai citar aqui de modo muito direto, Joel capítulo 2, versos 28 a 30. E ele vai começar então a tratar sobre aquilo, mas veja, ele não vai citar literalmente como está lá, ele não vai falar absolutamente todas as coisas que lá estão, mas ele vai falar aquilo que serve para os seus propósitos naquela ocasião. E uma ênfase maior dele aqui é sobre o cumprimento daquelas palavras exatamente naquele dia, exatamente naqueles tempos. E é interessante, ele vai começar dizendo, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Então, percebam que ele vai falar últimos dias e alguém pode pensar sobre o que ele está falando. Ele está falando sobre o dia do julgamento final. Quando ele se refere aos últimos dias, aqui, nesse momento, ele está falando sobre aquele momento. Ele está falando que os últimos dias foram inaugurados ali na nova dispensação, na descida do Espírito Santo, naquela ocasião em que eles estavam reunidos. Aquela profecia lá se cumpriu, e então, agora, nós estamos vivendo, ou foi inaugurado, a nova dispensação, ou os últimos dias, que chegou com Cristo, e que ali então é manifestada essa grande profusão, essa grande abundância do Espírito Santo naquele momento. E então ele vai começar a falar acerca de algumas coisas também nesta ocasião. Ele vai dizer que nesta ocasião haveria então de derramar o meu Espírito sobre toda a carne. E ele vai começar a falar sobre homem, mulher, jovem, velho, escravo. E a ideia aqui é que esse Espírito, ele caiu agora e não há um grupo seleto, pessoas específicas sobre quem o Espírito haverá de cair. Agora há uma pluralidade distinta de pessoas sobre quem o Espírito Santo ou em quem o próprio Espírito Santo habitará. Não há estar mais ligado à classe social, a ser homem ou ser mulher, ser um escravo ou ser livre. O Espírito Santo há de habitar, ou está habitando em toda a carne. Todo o Espírito. Aí vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. E ele começa então a falar sobre eventos, palavra, profecia, que são dons aqui apresentados revelacionais. Ele está dizendo que isso aconteceu ali naquele momento. Profecia, visões, sonhos, meios através dos quais o Senhor então revelava a sua vontade. Era assim no passado. E o próprio Dr. O. Palmer Robertson, ele vai dizer o seguinte: a palavra de Deus, através de Joel, declara: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ao antecipar o futuro, Joel usa o termo idêntico para a profecia encontrado ao longo de todo o restante do Velho Testamento. Teria essa palavra de súbito um novo significado? Estaria Joel esperando um tipo diferente de profecia daquele descrito nas passagens fundamentais já consideradas? Não. Joel não elabora o significado de sua predição. Os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. De onde Joel extraiu a ideia de que a palavra profética seria comunicada através de sonhos e visões? Foi ele o inventor de tais conceitos? Não. Joel os extraiu da passagem que se encontra em Números capítulo 12, a qual tão claramente descreve a origem do profetismo nos dias de Moisés. Os termos de Joel para sonhar sonhos e ver visões são idênticos com as palavras usadas em Números 12 para descrever a comunicação de revelação através dos séculos. A linguagem de Joel também traça um paralelo com a descrição de ver uma visão, que frequentemente serve como o título de um livro profético divinamente inspirado. Então, o que Joel esperava? Qual seria a experiência do povo de Deus com respeito à profecia no futuro? Joel predisse uma difundida
manifestação da revelação profética no futuro. A consumação dos séculos seria acompanhada de extensas experiências revelatórias. Uma efusão sem precedente do Espírito, trazendo consigo muitas novas revelações de Deus. Era algo muito apropriado à glória vinda do Messias. Os idosos sonhariam sonhos e os jovens veriam visões. Ambas as frases descrevem experiências de natureza revelatória extraídas do contexto de Números 12. O Novo Testamento indica o cumprimento dessa profecia sobre profecia em inúmeras passagens. Citando Joel, Pedro declara que a predição do Velho Testamento estava cumprida na efusão do espírito de profecia no Pentecostes. Neste ponto, os jovens veem visões e os anciões sonham sonhos. A efusão do Espírito sobre os discípulos no Pentecostes não lhes causou alucinações. Não estão citando ideias religiosas extraídas da tradição de falsos profetas, nem estão alcançando novos níveis de percepção humana. Na verdade, estão passando por experiências revelatórias. A linguagem usada reiteradamente ao longo do período do Velho Testamento agora se aplica aos profetas no contexto do Novo Pacto. Mais à frente, então, o próprio O. Palmer Robertson ele vai começar a tratar sobre uma outra realidade relacionada a essa questão do próprio Espírito de Deus, ou o Espírito Santo naquele momento, ou essa questão de profecias relacionadas a Joel, e ele vai dizer o seguinte: as profecias do Velho Testamento determinam o estágio para as línguas que ocorreriam no futuro. Já observamos a referência de Pedro à profecia de Joel no dia de Pentecostes. Quando os 12 apóstolos começaram a falar em línguas, eles nunca haviam estudado. Pedro afirmou que estavam cumprindo a profecia de Joel. Joel havia preparado o povo de Deus para aquele momento, declarando que nos últimos dias Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Ele profetizou que os filhos e as filhas falariam em línguas. Foi isso mesmo que Joel disse? Não, não foi isso que ele disse. O que disse então? Disse que os filhos e filhas profetizariam. Todavia, o Pentecostes é claramente caracterizado como o grande dia de falar em línguas. Teria Pedro pervertido a Escritura? Teria ele torcido a profecia de Joel para fazê-la dizer o que ele queria ouvir? Não, é claro que não, mas sua aplicação da profecia de Joel às línguas aponta para uma compreensão básica da natureza das línguas. As línguas devem ser consideradas como subestabelecimento da profecia. É como uma espécie de profecia. Portanto, a predição de Joel sobre a profecia nos últimos dias forneceu alguma preparação para o fenômeno das línguas. À luz da aplicação que Pedro faz da palavra de Joel no dia de Pentecostes, torna evidente que as línguas são uma forma de profecia. As línguas são um modo através do qual o Senhor revelava a sua vontade. Quando, irmãos? Nos últimos dias, como cumprido ali no dia de Pentecostes. É interessante nós olharmos para isto, porque o que está sendo feito aqui, o que está acontecendo aqui, se cumpriu ali e não se repete. Manifestações como estas cessaram ali e não se repete, a não ser que nós continuemos ou sustentemos que a Escritura ainda pode ser cada dia mais acrescentada, porque se há revelação de Deus, através da sua vontade, dons revelacionais, a Escritura então deveria estar aberta para que mais coisas fossem acrescentadas, mas a realidade é que isso não existe mais. O apóstolo em Hebreus capítulo 1, verso 3, vai nos falar acerca dos últimos dias e acerca de quem é que fala conosco, ou através de que meio o próprio Senhor fala conosco. Hebreus capítulo 1, verso 3, nos diz assim:
Verso 2, verso 1 e 2 diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele está dizendo, esse modo e esse ato extraordinário que aconteceu ali, não acontece mais. O Senhor nos fala hoje através da sua palavra. O Senhor fala conosco através da sua vontade revelada como encontrada na Escritura Sagrada. Não há, portanto, mais eventos daquela natureza. Não esperemos alguém, então, se manifestar e falar em línguas ou profetizar naqueles termos, porque isto se cumpriu ali. E ali ficou. Nos dias do primeiro século. Nos dias em que a igreja do Senhor Jesus Cristo estava sendo estabelecida. Mas então, o texto ainda vai nos dizer: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E aqui, irmãos, resumidamente, quando ele vai falar acerca de prodígios e sinais, fogo, vapor, fumaça, são apenas linguagens metafóricas aqui que apontam para um juízo. Linguagens que apontam para o juízo. Apontam para um juízo que haveria então de acontecer naquela mesma geração. Naquele mesmo momento. Ele não está falando acerca do que haverá de acontecer lá no futuro, mas no meio daquele povo do primeiro século, naquela geração. Apontando então para a ideia de um juízo temporal que haveria então de acompanhar aquelas pessoas. E então ele conclui, irmãos, dizendo: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É interessante. Isso é citado até pelo próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, verso 13, quando ele vai falar acerca da salvação. Ele vai falar aqui, irmãos, que neste momento de profusão imensa do Espírito Santo, haveria de acontecer uma grande colheita de salvação. E então muitos haveriam de invocar o nome do Senhor e haveriam de ser salvos. E é interessante, nós veremos na próxima pregação, irmãos, quase 3.000 pessoas se rendem ao Senhor através da pregação do Evangelho feita pelo próprio apóstolo Pedro. Veja que coisa extraordinária. Aqueles que invocam o nome do Senhor, aqueles que confiam no Senhor, ele está dizendo, é somente então através da invocação do Senhor. Como ele vai dizer mais à frente, é Cristo que os homens podem encontrar verdadeira e plena salvação. Então notem aqui, irmãos, nesta porção, e nós veremos mais à frente, que um sermão verdadeiramente pentecostal, um sermão verdadeiramente reformado, um sermão verdadeiramente bíblico, ele é também um sermão bíblico. Pedro, ele expõe as verdades baseadas na própria Escritura, nós acabamos de ler. Ele cita Joel, ele aplica Joel. Ele vai nos apresentar baseados na verdade. Ele vai citar mais à frente o Salmo 16, que nós cantamos aqui. Ele vai citar mais à frente o Salmo número 110, verso 1 aqui. E ele então, através disto, ele começa a expor a verdade do Senhor. E é impressionante vermos que realmente ele está apegado à verdade. Ele cita o texto. Depois ele vai citar o texto e explicar o texto. Não é exatamente isso que deve acontecer numa pregação verdadeiramente bíblica. Nós lemos o texto, nós explicamos o texto, nós aplicamos o texto. Assim. Alguns aplicam no final, eu prefiro aplicar durante. Mas uma pregação, ela consiste nisto. Uma pregação real, uma pregação verdadeira, ela é bíblica, ela é arraigada na própria Escritura Sagrada. Mas, além disso, irmãos, uma pregação verdadeiramente real, uma pregação consistente,
Ela é uma pregação que vai envolver mais coisas. Ela é uma pregação que vai envolver doutrinas. E doutrinas, muitas vezes, complexas de se entender. Mas é um tipo de pregação que não deixa de expor todo o conselho de Deus. É uma pregação que vai se deparar com contextos que serão difíceis, mas que teremos de expor doutrinas que são difíceis, mas teremos de falar sobre elas. Pedro, então, faz isto aqui. Nesta ocasião. É diferente de muitos por aí, que vão começar a expor textos que são convenientes a eles. Textos que vão falar sobre coisas ou pontos, doutrinas, que eles dominam bem. Mas não vão ter a coragem de se deparar ou de encarar textos que vão tratar sobre pontos doutrinários que não são tão fáceis assim. Pedro, ele apresenta uma pregação também bíblica e doutrinária. Pregação tem de ter necessariamente doutrina. E ele então vai apresentar aqui para nós algo, se dirigindo àquele público mais uma vez, verso 22, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então ele vai chamar a atenção daqueles homens, né? Eles são israelitas, eles são do povo de Deus. Atendei a estas palavras, então ele vai dizer Jesus o Nazareno. Então ele começa agora a falar sobre Cristo. A partir daqui, nós veremos que este sermão dele é um sermão bíblico, doutrinário e cristocêntrico. Cristo, sua obra, estão aqui explicadas e apresentadas pelo próprio apóstolo Pedro. Ele vai dizer, primeiramente, Jesus o Nazareno, ele é conhecido. Ele fala, Jesus, quem? O Nazareno. Nós conhecemos a origem dele. De Nazaré. É Jesus Cristo Nazareno. Varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Então ele vai dizer assim, ó, o que ele fez testifica quem ele realmente é. E trata-se de alguém que for aprovado por Deus. E vocês muito bem sabem disso. E vocês não somente sabem disto, mas vocês sabem e contemplaram que os atos, milagres e prodígios dele eram coisas que serviram também para reforçar o seu ministério. Que de fato ele vinha de Deus. Que ele de fato foi enviado por Deus. E ele então realizou tudo isto no meio de vocês. Como vocês mesmos sabem. Muitos irmãos, provavelmente daqueles que ali estavam, testemunharam milagres e prodígios e sinais feitos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. De atos poderosos que Deus realizou através do seu próprio Filho. Então ele fala sobre a origem, ele fala sobre obras feitas no próprio ministério de Cristo. Mas então agora ele vai se voltar para estes homens e agora ele vai falar sobre algo complexo. Ele vai dizer assim, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então veja, agora ele vai falar sobre a morte de Cristo. Ele vai dizer, primeiramente, que ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Está dizendo assim, Deus decretou, Deus determinou na eternidade que o seu Filho haveria de experimentar isto. Ele não somente determinou, é um desígnio eterno dele, mas ele, pela sua presciência, ou seja, é a ideia de sua onisciência, ele sabe de todos os eventos que foram determinados por ele mesmo. E então ele vai falar, vós o matastes. Veja que ele aponta diretamente
para aqueles que estavam diante dele. Vocês mataram, crucificando-o por mãos de iníquos. Aqui nós encontramos, irmãos, aquilo que nós chamamos de a soberania grandiosa de Deus e a responsabilidade do homem. Deus diz, eu decretei, meu filho teria de necessariamente padecer e morrer, mas vocês são culpados de fazer o que fizeram. Eu não sou culpado. Vocês o mataram. Vocês o conduziram à cruz. Vocês feriram o próprio Senhor Jesus Cristo com morte. Então ele proclama aqui, irmãos, a verdade de que este Cristo, que é o Nazareno, o Jesus, ele padeceu morte nas mãos de homens maus. Ele então anuncia a morte de Cristo. Mas ele não para em falar somente sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer ainda, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Foi o próprio Deus quem tirou o Cristo então de lá, rompendo a morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Não tinha a menor possibilidade do próprio Senhor Jesus Cristo permanecer morto. Porque o Senhor Deus havia determinado isto. E a palavra também falava acerca desta realidade. Ele não poderia permanecer na morte. Deus teria então de ressuscitá-lo. E então ele vai mencionar aqui, mais uma vez, voltando-se para a Escritura, ele vai dizer assim, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, notem, ele vai mencionar aqui, irmãos, o Salmo 16, que nós cantamos. Verso 8 até o verso de número 11. É o que ele vai citar aqui. É a base, então, para a argumentação e dizer, o Senhor não poderia permanecer morto. O seu corpo não poderia ver corrupção. E veja, quando é dito aqui, Davi, ele estava falando acerca dele primeiramente. Da comunhão com o Senhor, de estar sempre na presença do Senhor, de estar junto a Deus, do Senhor ser o seu conforto, a sua confiança. Então ele vai dizer que ele haverá de morrer e ele estará unido ao Senhor, não será separado do seu Deus, mas o corpo de Davi viu corrupção. É óbvio que o Senhor Davi, ele não estava falando acerca dele. Nesta ocasião, ele estava falando acerca daquele que é o santo. E o próprio Pedro, então, vai argumentar, falando, então, com estes homens, dizendo, irmãos, verso 29, seja permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Está dizendo, o seu corpo viu corrupção. Está aí, todos nós sabemos, enterrado. É óbvio que Davi não está falando acerca dele. Então ele vai acrescentar dizendo, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Verso 32, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Está dizendo, isso se cumpriu em Cristo. A Escritura aponta para Cristo. Esse texto apontava para a sua ressurreição de entre os mortos. E todos nós somos testemunhas, muitos foram testemunhas de que Cristo verdadeiramente ressuscitou.
Então ele fala sobre a morte de Cristo. Ele fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Note, então, que o sermão dele é realmente cristocêntrico. Mais à frente ele ainda vai falar acerca de que este mesmo Cristo, ele foi exaltado. Verso 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, sobre seu ministério, ele fala sobre a sua morte, ele fala sobre o sepultamento, ele fala sobre a ressurreição, ele fala sobre a ascensão de Cristo. Tudo aquilo que nós cremos, como até nos apresentado e lido por nós no credo apostólico, que apresenta e fortalece e declara verdades consistentemente bíblicas. Por essa razão nós lemos. Por essa razão nós abraçamos como verdades bíblicas, porque isto é o que está registrado na própria palavra. E ele então é aquele que, sendo exaltado, ele é aquele que indo habitar com o Senhor, o Deus, o Pai, estando à destra dele, ele então é aquele que derrama do seu Espírito. Esse que foi exaltado, ele até vai dizer mais. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, e agora ele vai citar o Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ele fala que Cristo reina nos céus, na glória, governando tudo, conduzindo então a sua igreja em triunfo, vencendo os seus e os nossos inimigos. O sermão, irmãos, de Pedro é cristocêntrico. E toda pregação, então, ela deve envolver isto, irmãos. Toda pregação, ela deve ser bíblica. No dia, irmãos, que eu não abrir a Bíblia aqui para pregar a palavra, eu preciso ser chamado a atenção. No dia em que eu não subir a este púlpito e proclamar a verdade de Deus, à luz da Escritura, eu não estarei cumprindo aquilo que fui chamado para fazer. E vocês terão toda a liberdade para apontar e denunciar. O pastor Rafael não tem pregado a palavra. Se eu abandonar o texto, se eu não ler, explicar e aplicar a palavra, eu não posso ser considerado como verdadeiro ministro da palavra. Não posso. Um verdadeiro ministro, irmãos, ele abre e explica, ele vai basear toda a sua verdade na palavra de Deus. Ele não pode basear nos seus achismos. Eu não posso ficar falando coisas aqui da minha cabeça somente. Eu tenho que me voltar para a inerrante verdade do Senhor, que deve ser por mim debulhada, que eu devo então meditar a semana inteira, pensando, refletindo, extraindo dela verdades que precisam ser ditas à igreja. É exatamente assim que deve proceder. Por essa razão, nós devemos nos esmerar, nós devemos nos debruçar em procurar fazer exposições assim. Pegando um livro e tentando expor a verdade de Deus ali, contida, sequencialmente, se possível, que vai nos levar e nos obrigar a ter de tratar sobre temas difíceis, que vai nos obrigar a ter de nos deparar com textos complexos, com verdades que são difíceis de engolir, com verdades que nos confrontam os nossos próprios pecados e nos humilham a mim como pregador. E que servem também para humilhar a igreja nos seus próprios pecados. Mas eu não posso deixar e abandonar o texto, como muitos que pegam o texto, lê o texto, lança o texto longe e não fala absolutamente nada do que diz a verdade. Eu também não posso, irmãos, na minha pregação, dar uma ênfase errada, como muitos dão, na terceira pessoa do Espírito Santo.
Terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Você vê isso acontecendo em muitas igrejas por aí. É o Espírito Santo, sim, é Deus. Deve ser igualmente louvado com o Deus Pai e Deus o Filho. Mas a verdadeira pregação bíblica, ela não vive, então, dando ênfase somente ou exclusivamente ou em sua maior parte à terceira pessoa da Trindade. Todo sermão deve apontar para Cristo, seja esse sermão proclamado no Antigo ou no Novo Testamento. Como nós tentamos ver, tentei me esforçar para isso nas pregações em Gênesis, agora em Abacuque, em outros livros que o Senhor nos concederá a graça de pregarmos aqui. Cristo tem de ser anunciado. Se Cristo não for anunciado, não há salvação. Como os homens poderão se render a Cristo se Cristo não é proclamado? Como? Vai ser nada mais que um sermão que pode ser pregado por um judeu que não crê em Cristo e que não fala acerca de Cristo. A ênfase não pode ser o Espírito. O próprio Espírito Santo voltava-se para Cristo como centro. O Espírito, ele veio para glorificar o Filho. Por que faríamos, então, diferente na nossa pregação? Nos diz assim, João capítulo 15, verso de número 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito que procede do Pai e do Filho, que habita em nós, este Espírito, ele vai dizer, dará testemunho de mim, Cristo está dizendo. Ainda, em outra ocasião, em João capítulo 16, versos 13 e 14, diz assim, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Tudo quanto, verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Então veja que o Espírito foca em Cristo. É isso que devemos fazer. É isso que envolve uma verdadeira pregação bíblica, como todos aqueles que foram chamados para o ministério devem fazer. Então, irmãos, se algum dia eu deixar de anunciar Cristo deste púlpito, vocês devem apontar a minha falha, porque não estarei servindo como verdadeiro ministro do Evangelho de Cristo. Paulo vai dizer que ele foi chamado para anunciar a Cristo e este crucificado. Para anunciar toda a obra de Cristo, desde o seu ministério entre os homens, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição, a sua ascensão à destra de Deus, deve ser proclamado por nós. E a Igreja de Cristo nunca deve se cansar de ouvir esta verdade acerca do Senhor Jesus Cristo. Se um dia a Igreja de Cristo se cansa disto, há problemas reais com a Igreja de Cristo. Se o ministro de Cristo esquece de pregar acerca de Cristo, há um problema grave com este ministro. A verdadeira pregação envolve Bíblia, envolve Cristo, mas também, irmãos, a pregação bíblica, ela vai ser uma pregação evangelística e ousada. Evangelística e ousada. É uma pregação que vai realmente chamar os homens à fé em Cristo. Neste Cristo que é proclamado, neste Cristo que é anunciado.
Se Cristo é proclamado, se Cristo é anunciado, isso envolve um sermão que chama as pessoas à fé neste Senhor. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Deus, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador. É estranho você ver em muitas igrejas o que muitas pessoas vão chamar. Vai ter um sermão evangelístico hoje. Sermão evangelístico? Todo sermão deve ser evangelístico. Chamar um pastor evangelista aqui, ele evangeliza. Como assim? Toda pregação deve envolver um chamado à fé em Cristo. Toda pregação deve envolver exatamente isto. É por isso, irmãos, que talvez vocês escutam isso toda a pregação minha, eu me dirigindo ao crente, ao descrente, a uma criança, a um jovem, a um homem que não conhece o Senhor, e chamando esta pessoa a se render a Cristo, dizendo, isso é um momento oportuno. Por que isso? Que isso, pastor? Está fazendo apelo? Não. Estou fazendo apelo. Eu não sou da escola de Finney, nem de ninguém. Mas a pregação da palavra é o verdadeiro apelo à fé em Cristo. E esse evangelho, ele precisa ser proclamado e todos os homens devem ser chamados à fé em Cristo. E eu não posso considerar, se você não quiser crer hoje, venha crer amanhã. Não. Hoje é o dia. Hoje é o momento. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de se render a Cristo. Hoje é o dia de abraçar a Cristo. Hoje é o dia de depositar sua fé nele. Hoje é o dia de encontrar salvação. E é isto que deve ser anunciado por todos os ministros com toda a paixão no coração e ousadia. Sem tremer, sem titubear. Os homens precisam ouvir. O perdido precisa ouvir. O seu filho que não conhece a Cristo precisa ouvir. Para que ele possa se render a Cristo. E possa encontrar nele salvação. E proclamando, irmãos, com ousadia, realmente apontando para os homens, seja lá ele quem for, não importa quem seja. Pedro é ousado, irmãos. Ele falou aqui, no verso de número 23, ele vai dizer assim, para o público dele, vós o matastes. No verso de número 36, ele vai dizer, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes. Nós lembramos de Pedro antes, com medo de uma jovenzinha que estava perguntando e dizendo assim, mas você também era um daqueles que estava com Cristo. Pedro nega Cristo, medroso, nega ao seu Senhor, diante de uma moça. Agora vemos Pedro, cheio do Espírito Santo, diante de homens que podem tirar a própria vida dele. Ele está pregando este evangelho ousadamente, sem o menor tipo de medo de qualquer homem que estava diante dele. Veja, irmãos, isso deve estar em todo pregador da palavra. Se aquele que é chamado para o ministério da palavra, ele teme a homens na pregação da palavra, ele não vai conseguir expor todo o conselho de Deus. Ele vai querer agradar aqueles que estão diante dele. E veja, não estou dizendo que tem que ser rude, grosseiro. Não estou falando disso. Mas não somos chamados a negociar a palavra. Como vai dizer alguém, se você não é ousado na pregação da palavra, é melhor que você vá fazer qualquer outra coisa na sua vida. Vai fazer um sapato que agrade a alguém. Vai fazer qualquer coisa, qualquer outra coisa. Mas não se envolva com o ministério da palavra. Porque o ministro da palavra, irmãos, ele tem de dizer aos homens, você é culpado. Você crucificou a Cristo. Você precisa se arrepender do seu pecado.
você precisa mudar. Você precisa ser transformado. Isto nós somos chamados a fazer. Porque é necessário, irmãos, que assim seja. Não pode ser diferente. No dia, irmãos, que eu passar a proclamar aqui uma palavra que vai servir apenas para fazer coceira nos ouvidos dos outros, ou no dia em que eu me levantar aqui para falar a palavra e tentando então fugir de assunto, de conversa, de temas e de tratar sobre qualquer realidade relacionada à igreja por temor de homens, eu não sirvo mais para ser ministro desta igreja. Isso vai ser reconhecido por todos. É percebido quando o homem ele deixa de anunciar a verdade por temer aos homens. Eu não posso temer a ninguém aqui. Nem devo, nem temo. Eu sou chamado a proclamar esta verdade. É isso que os ministros de Cristo são chamados a fazer. Fora isso que Pedro fez no passado. Vocês o crucificaram e nós crucificamos a Cristo. Eles crucificaram a Cristo. Nós, todos nós, crucificamos a Cristo com os nossos pecados. Foi o meu pecado, foi o teu pecado que conduziu o Senhor Jesus Cristo a sofrer amargamente naquela cruz maldita. Nós somos culpados do sangue de Cristo. Nós somos culpados. Mas ele derramou esse sangue justamente para morrer por esses pecadores culpados. Por mim e por você. Nós, alvo da sua graça e misericórdia. Nós, alvo do seu amor. E este evangelho é livremente oferecido a você hoje. A você criança, a você jovem, a você adulto, a todos aqueles que aqui estão e não conhecem a Cristo. Saiba, você é culpado. E se você não se arrepender do seu pecado, a justa ira de Deus haverá de cair sobre você. Cairá. Não tenha dúvida disto. Você pode estar certo. A palavra do nosso Deus nos garante isto. Se você não se arrepender, se você não tiver Cristo como objeto da sua fé, se você não se abraçar a Ele, a ira do Senhor vai vir sobre você. Abrace-se a Cristo. Lance fora tudo aquilo que você imagina que é um meio para a sua salvação. Não pense que porque você é um jovem bacana, um jovem inteligente, um jovem obediente, um homem que não faz mal com ninguém, não pense que a sua autojustiça, a sua bondade haverá de salvar você. Todos os seus atos, tudo o que você faz, se não for unido a Cristo, não passa de trapo de imundícia. E as suas mãos estão manchadas com o sangue de Cristo, que só vão servir para condenar você. Só vão servir como uma evidência clara de que você crucificou a Cristo. Arrependa-se e creia no Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, nosso Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo teu evangelho. Te agradecemos por Cristo Jesus. Ó Senhor, ajuda-nos e ajuda o teu povo sobretudo os teus ministros, a serem pregadores fiéis da tua palavra, a proclamarem a tua verdade com toda intrepidez e ousadia, sem temer absolutamente ninguém, mas somente a ti, Senhor. Ajuda os teus ministros a serem bíblicos. Ajuda os teus ministros a serem cristocêntricos nos seus sermões. Ajuda-nos, Senhor, a pregarmos com ousadia, chamando os homens ao arrependimento e à fé no Evangelho, que é o teu Filho, Senhor Jesus Cristo.
E através da tua palavra, Senhor, opera poderosamente no coração daqueles que não conhecem a ti. Chama-os para o Senhor, vivificando, ó Senhor, as suas almas pelo teu Espírito. Faze isto, Senhor. Ó Deus, faze isto. Nós te pedimos. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.